Olá, amados. Deus me entregou esta mensagem hoje para passar para vocês. Se um dia cruzar com ela na rua, não desvie o olhar. Não apresse o passo. Não vire o rosto como quem foge do que não entende. O silêncio às vezes fala mais do que 1000 palavras. E o julgamento silencioso pode doer mais que qualquer grito. Talvez você não saiba, mas ela já ouviu de tudo. Foi apontada, rejeitada, descartada. Carrega no corpo a marca do desprezo e na alma o peso de ser desacreditada até por quem deveria amá-la. E mesmo assim, ainda está de pé. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que o coração dela era cheio de sonhos, desejos simples, puros. Ela já se imaginou com um vestido branco, sorrindo em um altar, realizando um amor sincero. Mas a vida, ou melhor, as pessoas, rasgaram esses planos. Amou errado, confiou em quem não merecia, foi usada, esquecida e pouco a pouco se despedaçou. Cada olhar frio, cada palavra cruel, tirou uma parte dela. Hoje, o que sobrou, ela tenta sobreviver com o pouco que resta. A sociedade foi rápida em julgá-la, mas lenta demais em ajudá-la. Para muitos, ela é apenas uma vergonha, um rótulo, um erro ambulante. Mas para Deus, ela continua sendo filha. Uma alma ferida, não abandonada. Uma história que ainda pode ser reescrita com graça e compaixão. Talvez você só veja a aparência, mas por trás da maquiagem forte e da roupa curta, há uma menina pedindo socorro, silenciosamente. Ela aprendeu a congelar o coração, porque amar doeu mais do que ser rejeitada. Criou uma armadura de aparência, sorriso forçado, salto alto e pose confiante. Mas quando a noite cai, a alma chora. Ela se esconde atrás da maquiagem, porque a dor é profunda demais para deixar transparecer. Ela finge estar bem, mas dentro dela existe um abismo, um vazio que ninguém vê, mas Deus conhece. Cada passo dela na calçada é uma tentativa de continuar viva. Cada noite é uma batalha contra si mesma. Ela não vende o corpo por prazer. Vende o que restou porque não vê outra saída. E ainda assim, todos viram o rosto. Ignoram. Esquecem que por trás daquela aparência há um ser humano. Um coração que já amou, sonhou, acreditou. E que ainda deseja recomeçar. Ela não precisa de mais pedras, precisa de mãos estendidas. Não quer piedade, quer respeito. Não precisa de sermões, precisa de empatia. Se você a visse como Deus a vê, talvez não julgasse tanto. Talvez percebesse que por trás de cada atitude dela há uma história que clama por redenção. Uma alma que grita em silêncio por cura. Há feridas que não aparecem no espelho. E há histórias que ninguém se dá o trabalho de escutar. Mas Deus conhece cada lágrima que ela derramou escondida. Cada noite em que olhou para o céu e pediu uma chance. Ela já tentou mudar, já tentou voltar atrás, mas o mundo foi cruel e ela se perdeu em meio à dor. Ainda assim, no fundo do peito, um fio de esperança resiste. Ela não quer pena, quer um abraço sincero. Não quer ser vista como caso perdido, mas como alguém que ainda pode ser encontrada por Deus. Porque mesmo que o mundo tenha desistido dela, o céu continua de portas abertas. O amor de Deus não muda conforme a aparência. Ele enxerga o que ninguém vê, o coração. Quantas vezes ela ouviu: "Você não tem mais jeito." Mas Deus sussurra o contrário: "Ainda há propósito em você." Enquanto todos viram as costas, o Pai permanece esperando. Ele é especialista em transformar vergonha em honra e dores em testemunho. Você a vê com repulsa, Deus a vê com compaixão. Você enxerga o rótulo, Deus vê o chamado. Você vê o passado, Deus já está escrevendo o futuro. Porque o amor do Senhor não rejeita quem errou, mas acolhe quem se arrepende. E Ele pode levantar até mesmo quem o mundo considerou perdido. Se você soubesse 1/3 da dor dela, talvez chorasse junto, ao invés de condenar. Talvez estendesse a mão, ao invés de apontar. Talvez, em vez de virar a calçada, você parasse para ouvir. Porque a transformação começa com amor, não com julgamento. Ela pode ter se acostumado com o desprezo das pessoas, mas nunca com a dor que isso causa. A cada passo ignorado, a cada olhar de julgamento, mais um pedaço dela se distancia do que um dia sonhou ser. Mas o que ninguém sabe é que mesmo assim ela ora. Em silêncio,
Com a cabeça baixa e o coração pesado, ela fala com Deus. E Ele ouve, mesmo quando o mundo silencia sua dor. Muitos pensam que ela escolheu esse caminho. Mas será que alguém acorda um dia e decide vender a própria dignidade? Ninguém vê as cicatrizes da infância, os traumas, os abusos, o abandono. Ela não está onde está por vontade, mas por falta de opção, por ter sido empurrada dia após dia para o abismo da invisibilidade. E quando percebeu, já era tarde demais para voltar. Mas nunca é tarde demais para Deus. Ainda que todos tenham desistido, Ele continua acreditando. Ele é o Deus das causas impossíveis, dos recomeços, das histórias que ninguém quer contar. E é justamente ali, onde o mundo vira o rosto, que Deus escreve os maiores testemunhos. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não se impressiona com a aparência, mas com o arrependimento. Ele não se escandaliza com o passado de ninguém. Na verdade, Ele está mais interessado no que ainda pode fazer. E acredite, Ele pode transformar lágrimas em sorrisos, dores em força e rejeição em amor eterno. Basta uma entrega verdadeira, e tudo pode começar a mudar. Ela não precisa ser perfeita para ser amada por Deus. Nenhum de nós precisa. O que Ele busca é um coração sincero, mesmo que quebrado. Porque Deus é especialista em reconstruir. E quando Ele decide agir, nem o passado, nem a opinião das pessoas, nem o inferno inteiro pode impedir. O amor dele é maior que qualquer rótulo que o mundo possa nos dar. E se fosse você no lugar dela? E se a sua história tivesse seguido outro rumo? Quantos não estariam agora te apontando? Por isso, ao invés de julgar, ore. Ao invés de condenar, interceda. Seja o reflexo da misericórdia que um dia você também precisou, e talvez ainda precise. Cada alma tem valor, cada história importa. E mesmo a mais ferida das vidas pode florescer de novo quando tocada pelo amor de Deus. Ela não precisa de mais rejeição, precisa de um lugar seguro, precisa de alguém que a veja com olhos de compaixão, que a chame pelo nome e não pelo erro. Jesus andava com os rejeitados, tocava os impuros, amava os esquecidos, e Ele faria o mesmo com ela hoje. Não viraria o rosto. Ele a abraçaria com ternura, como um pai que reencontra a filha perdida. E talvez tudo o que ela precise neste momento seja isso: um abraço, um gesto, uma chance. Você pode ser esse instrumento. Pode ser a ponte entre ela e o amor de Deus. Pode ser a oração que muda tudo. Não precisamos entender a dor do outro para sermos misericordiosos. Basta amar como Cristo nos ensinou, sem condições, sem exceções. Ela pode não dizer com palavras, mas cada gesto seu de desprezo afasta ainda mais a chance dela de crer que é amada. Mas cada gesto de amor pode acender uma chama nova. Pode lembrar a ela que existe redenção, que há cura, que Deus ainda está no controle. Se ao invés de pedras você oferecesse orações, se ao invés de condenação você estendesse a mão, imagine o que poderia acontecer. Deus pode usar você para ser resposta, para ser luz em uma calçada escura, para ser sinal de que o céu ainda acredita nela e em tantos outros como ela. Às vezes a maior pregação é o silêncio compassivo, o olhar que acolhe, a atitude que protege. O mundo já feriu demais, já excluiu, já zombou, já destruiu, mas você pode fazer diferente. Pode ser parte do milagre, pode ser reflexo da graça que um dia te alcançou. Ela não precisa mais fingir força. Com Deus, ela pode ser fraca, porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E quando todos dizem, acabou, Deus sussurra, eu estou começando. E quem crê nisso já não julga, já não despreza, mas intercede, acolhe, abraça e espera junto. Por trás de uma maquiagem borrada, há uma filha que Deus ama. Por trás de cada salto alto, há alguém tentando não cair. Por trás de cada escolha desesperada, há um coração ferido que ainda deseja ser restaurado. Ela não está perdida para o céu. Deus está mais perto do que ela imagina. E o milagre pode acontecer. Talvez comece por você. Agora, meus irmãos, vamos orar a oração do Pai Nosso. Senhor nosso Pai amado que estás no céu, Tu que és luz em meio à escuridão e refúgio nos dias difíceis, santificado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu amor eterno.
Que o teu reino de paz, justiça e verdade venha sobre nós, e que a tua vontade, perfeita e soberana, se cumpra em nossas vidas, assim como ela já reina no céu, que também reine aqui na terra. Dá-nos hoje o pão da alma e do corpo, o alimento que sustenta, a palavra que fortalece, a esperança que renova nossos passos. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as palavras impensadas, os gestos que ferem, assim como escolhemos perdoar aqueles que nos magoaram. Não nos deixes cair em tentação. Não permitas que os ventos do mal nos derrubem, mas livra-nos de todo o mal que tenta nos afastar de ti, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu escolho amar sem julgar. Vamos criar uma corrente de empatia, fé e restauração. Inscreva-se no canal Dom Espiritual para continuar recebendo palavras que aquecem a alma e transformam corações.